Olá! Hoje falaremos do texto de Alexandre Rodrigues, que tem o seguinte título: O país tem 17% de pobres, mas apenas 2% em situação de pobreza extrema. Deixaremos o link para onde o texto está disponível aqui embaixo. Muito bem. O texto tem uma síntese falando dos avanços sociais e econômicos que o Brasil teve na última década. No ano de 1999, como mostrará o gráfico aqui ao lado, 35% da população brasileira vivia na situação de pobreza. No entanto, apenas 7% da população brasileira vivia em situação de pobreza extrema, através de políticas públicas, como o Bolsa Família, o Fome Zero, dentre outros. É preciso salientar que dentro dessa situação de pobreza que as pessoas vivem, existem 4 tipos de pobreza, que eu vou explicar cada uma delas agora. Que é a pobreza crônica, que é aquela onde a pessoa vive com R$70 por mês por membro da família e não tem acesso a meios sociais, como a escola, saneamento básico, a saúde, a educação, a energia elétrica. Existem também o nível de pobreza onde as pessoas estão num período transitório, ou seja, essa parte se divide em duas. Uma é as pessoas que no momento estão desempregadas, mas que têm acesso aos meios sociais, e a outra é onde as pessoas têm uma renda moderada, mas não têm acesso a estes meios sociais. E por último, existe o nível de pobreza onde as pessoas possuem renda, no entanto, não possuem o acesso aos meios sociais. Salientando que o Banco Mundial fez essa pesquisa dividindo a pobreza em diferentes níveis para facilitar o combate a esta pobreza, onde cada nível de pobreza exige um tipo diferente de combate. Por exemplo, as pessoas que estão no nível de pobreza crônica precisam de uma atenção social do Estado muito maior do que as pessoas que estão desempregadas. Por quê? Porque as pessoas que estão desempregadas possuem capacidade econômica, possuem capacidade social e capacidade educacional para voltar ao mercado de trabalho e assim entrar num período de classe média alta ou classe alta. Já as pessoas que vivem na classe de pobreza crônica não têm isto, pois lhe falta a educação e lhe falta as condições econômicas para que possam ter acesso a essa educação. É preciso também dizer que no ano de 2011, quando essa pesquisa foi refeita, os níveis de pobreza no Brasil caíram pela metade, ou seja, dos 35% da população brasileira no ano de 1999 que vivia em situação de pobreza, na pesquisa realizada no ano de 2011, apenas 17% da população vivia em situação de pobreza, como mostra o gráfico ao lado. E desses 17%, apenas 2% viviam em situação de pobreza extrema, 2% em situação de pobreza moderada, em 4% na população que tinha uma renda, mas tinha privação dos componentes sociais, e outros 9% viviam numa pobreza transitória. O Brasil, apesar de ter grandes avanços sociais nessa área, precisa hoje investir em educação. Por quê? Porque, segundo o Banco Mundial, nós conseguimos atingir a universalização do ensino, mas hoje não conseguimos ter um ensino de qualidade. Ou seja, se nós, a partir de agora, começarmos a investir na qualidade do ensino, seremos capazes, daqui a alguns anos, de eliminarmos a pobreza. Por quê? Porque dando a oportunidade da pessoa estudar, a pessoa terá condições de se inserir no mercado de trabalho e assim saindo dessa classe de pobreza extrema. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. E tenham todos uma boa noite.